Pense agora em um grande ídolo do rock and roll. Quem vem à sua mente? Elvis Presley, Janis Joplin, alguém do Led Zeppelin? Se você pensou em Jimi Hendrix ou outro cantor negro, talvez seja uma exceção. Afinal, embora tenham criado e pavimentado o gênero, os artistas negros por trás raramente são lembrados como merecem. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um item da cultura pop. Quando Elvis Presley surgiu na metade da década de 50 e conseguiu vender 1 milhão de cópias com seus álbuns homônimos e arrecadar $1 milhão, ele obviamente se tornou um ícone e ajudou a popularizar um som emergente que misturava gêneros como o country e o folk, o blues e o jazz, o rhythm and blues e o gospel. Desde os anos 30, aquele som já era apelidado de rock and roll, uma gíria dentro da comunidade negra para sexo. Claro, Elvis foi odiado por isso e até visto como uma ameaça nacional por fazer movimentos sugestivos com sua pelvis. Mas os jovens fizeram dele um símbolo e não demorou para os estúdios e a mídia se renderem à sua imagem. O que foi visto como original e rebeldia, na verdade não passava das referências do cantor, que era fã confesso de figuras como Sister Rosetta Tharpe e Arthur Crudup. Por isso, ele foi visto como a pessoa perfeita para o projeto do produtor Sam Phillips, que com frequência era pego dizendo: se eu pudesse encontrar um homem branco que tivesse som de negro e toque de negro, poderia ganhar $1 bilhão. Elvis tinha pouco conhecimento técnico de música, mas cresceu nos Estados Unidos em bairros de predominância negra. Era pobre e queria muito ser cantor. Quando os primeiros álbuns dele saíram em 1956, metade das faixas era a regravação de sucessos de Little Richard e The Drifters, e metade escrita por figuras como Otis Blackwell e Ray Charles, todos homens negros. Hound Dog, um dos primeiros sucessos de Elvis, já havia sido gravado em 53 por Big Mama Thornton como um hino feminino, mas com o cantor se tornou um hit maior e sem a estrofe de empoderamento. No final da década, Elvis Presley já era o rei do rock e o primeiro sinal de algo comum na indústria. Tutti Frutti, de Little Richard, por exemplo, foi gravada em 1957, mas só ficou famosa em 62 na boca de Pat Boone, um homem hétero e branco, ainda que a versão de Richard seja a melhor. Nem Bob Marley escapou, pois seu clássico Shot the Sheriff, de 1973, só atingiu o número 1 quando Eric Clapton refez a música e poucos lembram que é de Bob. Dois dos maiores hits de Janis Joplin também haviam sido gravadas antes por mulheres negras, Piece of My Heart e Down on Me, sendo que em Down on Me, Janis alterou sua letra sombria de libertação sobre profetas mortos para uma mensagem positiva de fé e ajude o próximo. Ninguém, porém, ficou tão famoso por isso quanto o grupo Led Zeppelin, que só nos seus 4 primeiros álbuns contam com 10 músicas roubadas de artistas negros. Algumas sem crédito e outras que levaram a processos nos tribunais por plágios de Willie Dixon e Howlin' Wolf, 2 cantores importantes do blues. E é aí que jaz alguns problemas, pois enquanto Jerry Lieber e Mike Stoller, os homens por trás do hit Hound Dog, se tornaram uma dupla famosa e requisitada depois da versão de Elvis, os músicos negros, em especial nessa era de transição do blues para o rock, terminaram falidos. Big Mama Thornton não podia arcar com advogados e morreu pobre, mesmo tendo escrito 20 canções de blues, incluindo Ball and Chain, um grande sucesso na voz de Janis Joplin. This is a song I wrote, made famous by me and Janis Joplin. I wrote this tune called Ball and Chain. I hope you like it. Sitting by my window. Além disso, quando essas faixas viram grandes hits ao serem reformuladas por artistas assim,
Se cria a narrativa de que os artistas negros não se deram bem primeiro porque suas versões eram mais fracas, ruins ou até militantes demais. Mas é como o trombonista Ron Westray diz: esta é a indústria da música. Não é porque somos negros, é porque o sistema é branco. Não à toa, apesar de terem popularizado sons de origem negra e até aberto a porta para artistas negros pelo mundo, desde que surgiram, Elvis Presley, Joplin e mesmo os Beatles eram criticados por essa apropriação e mal visto por outros ícones como Michael Jackson, Jimi Hendrix e o próprio Ray Charles, que escreveu músicas para Elvis. Em uma entrevista de 1994 no programa Now, ao ser perguntado sobre Elvis, Ray disse: o que Elvis fez foi fazer a população, em geral os brancos, ouvirem músicas que nunca ouviriam antes. As pessoas negras têm estado por aí balançando suas traseiras há séculos. Tudo o que Elvis fez foi copiar isso. Ele estava fazendo o nosso tipo de música e surgiu na hora certa. For centuries. And what the hell's unusual about that shaking the hips and stuff? And that's all Elvis was doing, was copying that. And he was doing our kind of music. Na linguagem moderna, isso recebe o nome de apropriação cultural, e é menos sobre quem pode ou não pode usar alguma coisa e mais sobre como esses furtos revelam a dinâmica de poder por trás do sistema, quem domina a mídia e quem são os maiores consumidores de cultura. Quando passam a considerar o sucesso de Elvis Presley em 1954 como marco do surgimento do rock, no mínimo 5 feitos anteriores, mas com músicos negros, são relegados ao esquecimento, como Good Rockin' Tonight, em 1948, de Wynonie Harris, pioneiro do rock, e Chuck Berry, este sim, visto por muitos como o verdadeiro pai do rock. A canção Maybelline, por sinal, vendeu 1 milhão de cópias e foi número 1 um ano antes de Elvis, em 1955. Claro que tudo isso foi fruto do racismo forte da época. Mesmo Elvis e Janis Joplin foram boicotados no início de carreira, só por acharem que eles podiam ser pessoas negras por trás das rádios. A consequência, porém, é que justamente hoje não temos muitas referências de músicos negros no gênero, e os poucos que existem não estão com frequência na mídia e nem nos ouvidos do povo, e sim os Rolling Stones, The Doors, Pink Floyd, Queen. E quando pensamos em figuras femininas, os exemplos são quase inexistentes. Quando nos voltamos para outros gêneros, como o próprio blues ou o country e o pop, é fácil vir à memória o nome de alguma mulher marcante, o que torna pior o fato do rock ser hoje tão branco e masculino, quando teve suas raízes mais profundas na comunidade negra. Isso não quer dizer que pessoas brancas devam parar de fazer rock, ou que você tem que parar de consumir o que já está aí. Mas com serviços acessíveis de música à disposição de todo mundo, como o próprio YouTube, cada um de nós tem o poder de quebrar esse monopólio, dar chance a novos artistas, descobrir antigos e tornar a música, enfim, mais diversa e igual, nem que seja só um pouquinho.